que eu tenho de paixão, é o tema da minha tese de doutorado, que eu concluí em 2008. E de 2008 para cá, muita água rolou debaixo da ponte. É possível perceber alguns progressos em algumas coisas, em outras nem tanto. Né? E então, fui convidada para essa sessão, fui convidada para moderar também ontem, e aí emergiram discussões riquíssimas, e eu quero que aconteçam mesmo aqui. Vou moderar, meu nome é Jamile, tá? Sou professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e então a gente vai seguir com essa moderação, apresentando os trabalhos, eu vou chamar um a um, e aí os grupos vão, tem uns que têm vídeos, né, e outros não, aliás, um não tem vídeo, vai ser apresentado presencialmente. Então, o que eu estou sugerindo? Né, que vocês apresentem ou o vídeo ou o trabalho. Logo em seguida, eu vou dar um tempo aí de uns 5 minutos, só para vocês fazerem umas considerações finais, assim, presencialmente, para a gente. E aí eu vou entrar com algumas considerações minhas, e a Patrícia também, tá certo? Vocês fazem as anotações daquilo que a gente apontar para vocês, para a gente abrir a discussão no final. E aí, no final, tendo já vocês registrados as pontuações, a gente abre uma grande plenária e aí haverá outro espaço para que vocês se coloquem, discutam, ampliem os temas. Pode ser assim? Então, vamos seguir com o primeiro trabalho, Novos Tempos para os Gays no Mercado de Trabalho, um estudo com homossexuais atuantes em uma startup do Sudeste. É um trabalho que foi realizado, aliás, eu esqueci de dizer para vocês que eu amei os trabalhos, todos eles, parabéns, eu acho que vai gerar muita coisa boa, muita excelência, né? Então, esse aqui que eu acabei de citar é o trabalho do Carlos Gustavo, da Cristina Trindade e do Gabriel Aquino. Estão em rede, olha, eu nem cumprimentei o pessoal da rede, desculpa! Então, vocês aí que estão em rede, boa tarde, também sejam muito bem-vindos. Então, vocês conseguem me ouvir? Sim. Ótimo. Eu falo com o Carlos, certo, Carlos? Certo. Então, eu vou pedir, por gentileza, Patrícia, que pode rodar o vídeo, e logo em seguida, Carlos, aí você terá o espaço para fazer a sua fala, tá bom? Em relação ao seu trabalho. Tá bom. Olá, meu nome é Carlos Gustavo Assis e eu vou apresentar o artigo Novos Tempos para os Gays no Mercado de Trabalho, um estudo com homossexuais atuantes em uma startup do Sudeste. Esse artigo ele tem coautoria da Cristina Trindade Tuaçu e do Gabriel Aquino Sarmento. Ele é fruto da minha dissertação realizada na UFMG entre 2018 e 2020. Bom, os debates em torno dos mais variados tipos de diversidade nas organizações têm se proliferado pela evidente necessidade de problematizar a cotidianidade das minorias sociais e políticas. O aumento dessa discussão na academia se deve ao crescente protagonismo dessa diversificação da sociedade. Isso tem promovido mudanças ao cenário das organizações, fazendo com que estas se adaptem aos novos desafios e às demandas de grupos específicos, como os homossexuais. Entendido como uma minoria social, os homossexuais encontram dificuldade em exercer sua cidadania plena, livre de preconceitos, especialmente no âmbito organizacional. Felizmente, novos modelos de organização têm apresentado formas inovadoras de lidar com pessoas e suas respectivas diversidades. Modelos presentes em organizações orgânicas como as startups, empreendimentos inovadores, cujo modelo de negócio é escalável e reprodutível, atuando em condições de extrema incerteza. Nesse tipo de empresa, cada vez menos diversidade e inclusão são tabus, tornando-se foco de discussão para a criação de novas políticas inclusivas. Com isso, o objetivo desse estudo foi compreender o que os novos modelos de organizar o trabalho das startups indicam em termos de diversidade sexual e respeito às diferenças na visão de homens gays inseridos nessas empresas. Como referencial teórico, a gente trabalhou aí a discriminação contra homossexuais, fazendo alguns números da sociedade como um todo, e pensando como isso também é um reflexo nas organizações. É um ambiente no qual os gays eles estão fadados ou a permanecerem no armário e viverem em vidas duplas, ou saírem do armário, né, passarem pelo coming out e sofrerem as consequências aí de uma possível discriminação.
E aí a gente inclui essa discussão, né, como isso é mais severo nas organizações mecânicas, mais tradicionais, e como existem uma nova possibilidade no contexto das organizações orgânicas e startups, que tem aí a criação de políticas e propostas de diversidades e tudo mais. Como método, essa pesquisa se tratou de uma pesquisa qualitativa exploratória, foi realizada numa startup de Belo Horizonte, que foi representada aí pelo seu CEO e pela sua gerente de recursos humanos. A startup foi criada em 2010, então tem um pouco mais de 12 anos, e tem hoje 100 funcionários. O CEO tem 34 anos, é um homem cis heterossexual casado, com ensino superior incompleto, e a gerente de recursos humanos, uma mulher cis heterossexual casada com ensino superior completo. Os homossexuais aí foram 5, com idades entre 26 e 42 anos, de diversas áreas, com algumas características de todos solteiros, todos com pós-graduação completa. Coleta de dados. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e análise de dados com análise de conteúdo da barra. Bom, com relação aos resultados. De fato, a startup ela tem aí um novo modelo de organização, então ela tem uma hierarquia mais horizontal, ela tem aí mais autonomia dos seus funcionários e a comunicação é mais transparente. Quando o Pedro ele vai falar das startups, de fato ele entende elas como um ambiente de menos preconceito, mais flexível, com a cabeça aberta e que se torna também um lugar de desejo aí desse público diverso e também de outros públicos que procuram aí esses ambientes. Com relação à diversidade, né, a própria gerente de recursos humanos ela entende também a Stonewall como um ambiente diverso, que tem literalmente aí uma bandeira de orgulho LGBT, então eles levantam essa bandeira, mas também não só fisicamente como bandeira, mas também políticas, ações, processo seletivo e tudo mais, que propicia aí uma diversidade na equipe. Os homossexuais, eles entendem a diferença de estar em uma startup do mercado tradicional, então todos trazem esses pontos de como era o mercado tradicional e como é a diferença de poder atuar numa startup, enquanto eles são mais livres para exercer a sua sexualidade de forma plena. Então todos são abertamente homossexuais, todos conversam sobre isso abertamente e o relacionamento com os colegas de trabalho se torna uma coisa bem natural, no qual a sexualidade de forma alguma direciona, né, muito mais outros aspectos. Política de diversidade, né, a Ana, ela traz que antes da criação de política já tinha uma cultura de abertura à diversidade, mas a política ela serviu para consolidar e trazer de forma mais clara e precisa todos os preceitos que a organização visa ter. Para os homossexuais entrevistados, a política ela acontece de forma efetiva, então tem ali escrito, mas mais do que o escrito, ela também é vivenciada, ela também é praticada, e isso é tido como algo positivo pelos entrevistados. Com relação à ocorrência de preconceito, discriminação e homofobia, apesar de todos falarem que não acontece, nós percebemos pelas entrevistas que tiveram-se alguns acontecimentos, como uma confraternização, que foram só os heterossexuais, não chamam nenhum gay, as piadinhas recorrentes, algum acontecimento ou outro. Então, apesar deles serem empáticos em dizer que não sofreram, a gente conseguiu ver aí algumas coisas, observar algumas coisas nas falas deles. A discriminação sob forma de punição e sanções não foi observada pelos entrevistados. E os fatores de discriminação para eles estão muito relacionados à falta de informação. Então, o fato da startup trazer essas informações ajuda aí também a propiciar um ambiente mais aberto à diversidade. Bom, com relação aos próximos passos, tanto para a alta gestão quanto para os funcionários, eles trazem a possibilidade de inclusão, né, de trazer mais pessoas diversas e da própria capacitação, né, visto que muitas vezes esses públicos podem não estar capacitados e por isso são negados, né, a entrada deles em algumas empresas. Um dos próprios entrevistados traz a questão das travestis, um público que também sofre bastante discriminação. Enfim, esses seriam para esses próximos passos. Com relação às conclusões, né, respondendo à pergunta da pesquisa, o que esse modelo de organizar implicam para os gays, implicam
se existe diferença, para, né, a gente constatou que sim, né, é um ambiente mais favorável para a vivência da homossexualidade. Essas empresas, elas podem possibilitar, elas podem ter uma inspiração para as organizações aí mais tradicionais, mas ainda assim acontecem episódios de preconceito e discriminação, e é uma caminhada que precisa continuar, né? Então eles precisam continuar trabalhando aí essa questão. Limitações do estudo é o fato de ter sido só apenas feito com uma startup e apenas homens gays, então pode ser ampliado aí, né? E aí até em forma de sugestão de novas pesquisas, né? Ampliar o público, mulheres, outras formas de diversidade e tudo mais. A contribuição de natureza teórica e prática se dá aí no avanço de pesquisas relacionadas a esse tema. É isso. Ok. Carlos, então agora você tem um espaço para fazer a sua fala, uma consideração adicional. Ok? Tá bom. Bom, como eu disse, né, esse artigo ele é fruto da minha dissertação. Ele começou a ser desenhado aí por mim, pela Cris, que está aí pessoalmente com vocês, em 2019. E nesse período, o que eu notei, eu trabalho, eu tenho aí essa interface com as empresas, com essas startups, e eu notei que era um tema que vinha sendo muito pouco trabalhado ainda, startups. Inclusive, fiquei muito feliz que eu dei uma olhada nos artigos desse ano, né, do SEMEAD, e vi vários temas de outras áreas, mas relacionados à startup. Então, acho que isso é uma coisa muito positiva, mas ainda assim, no meu caso, conectando com a diversidade, que também é um tema aí de interesse para mim, diversidade sexual. Então, foram dois temas que eu entendi como algo inédito, e nós começamos aí essa inserção, a entender como que seria a pesquisa, seria qualitativa, quantitativa, quantas startups a gente conseguiria conversar, com quais pessoas, qual seria a técnica para abordar esse público, e acho que tiveram aí, a gente conseguiu fazer todo o estudo, e os resultados, de forma geral, foram positivos, e acho que traz aí bastante, é inicial, é incipiente, mas traz aí diversas possibilidades para pesquisas futuras. A gente conseguiu identificar que, de fato, as startups elas são um ambiente que propicia isso. Obviamente, se a gente for fazer uma análise mais completa, as startups elas têm problemas, né, relacionados até a outros temas, né, como valorização do profissional, salário, enfim, vários outros temas podem ser também analisados sobre outras óticas, mas quando a gente olha essa questão da diversidade, essa questão de políticas, do respeito, da abertura, de fato as startups elas estão muito mais abertas a esse diálogo. E o que a gente enxergou, tanto nesse momento, quanto aí ao longo dos anos que se passaram, né, desde a pesquisa em si, é que as próprias empresas tradicionais elas têm adotado também a cultura das startups e trazendo essas políticas de diversidade para elas. Então é algo que tem aí se manifestado positivamente para o mercado como um todo, quando a gente fala aí de retenção de talentos, busca por talentos, etc. Então acho que a pesquisa teve resultados positivos. Cris, Gabriel, querem falar alguma coisa? Eu queria Complementar? dizer, você me escuta? Gabriel, Sim, sim. escuta, né? Eu acho que foi um processo interessante, orientar o Carlos, porque quando ele trouxe essa demanda, ele tinha uma suspeita que esse discurso de que startup era mais inclusiva da atual fiz, eu não sinto, não sei, vamos ver, veja bem. E aí eu entrei na pesquisa assim, com sangue nos olhos. Nossa, vamos desmascarar essas empresas, sabe assim, meio inflamada. Mas os dados não mostraram isso, entendeu? Todo mundo que a gente entrevistou falou, olha, tem essas coisinhas aqui, a gente identificou a violência, mas todos preferiam trabalhar em ambientes de startup, em vez da indústria tradicional e outras empresas mais mecânicas, né? Então, no final das contas, a gente chegou à conclusão que parece que está nascendo mesmo uma cultura talvez um pouco diferente nessas organizações, que precisa, merece ser estudada para ser fonte até de benchmark, entendeu? E na hora da defesa do Carlos, eu chamei uma banca muito crítica, de críticos, e eles pegaram muito nesse ponto, assim, mas houve violência, vocês não podem falar uma coisa dessas. Mas, para além delas, ficou mais forte nas falas e nos relatos que a gente analisou,
esse ponto positivo. Então, eu fiquei, assim, surpresa para o bem, né? E acho que muito do valor do trabalho dele está nisso, assim, mostrar que, olha, tem alguma coisa sinalizando que realmente há diferença. Vamos entender se tem a ver com as gerações, às vezes, que eu também estudo geração, estou pensando, tem muita gente jovem nas startups, né? É muito mais difícil a gente encontrar pessoas mais maduras. E esses meninos já estão com uma cabeça diferente, acho que tem a ver também. O que será que provoca esse ambiente mais amigável para a gente poder pensar isso para as outras organizações, né? Então, acho que o trabalho dele, assim, eu fiquei feliz com o resultado por essa contribuição que eu acho que ele foi dar. Perfeito. Patrícia, você quer fazer Eu gostaria. Parabéns pelo trabalho, eu gostei bastante. Eu vi que vocês trouxeram o Hélio Irigaray, né? Ele estuda bastante sobre diversidade, tem vários trabalhos legais, várias coisas dele, sobre mulheres, faz pesquisa para bem legal. O que eu queria, a minha pergunta, eu tenho uma pergunta para discutir depois no final, né? A coleta de dados se encerrou quando atingida a saturação, foram 7 entrevistados. E aí, queria só entender quais desses chegaram a adotar aquele método de fazer mais um terço só para confirmar que realmente foi saturado. Eu não sei se por uma questão de espaço seria legal detalhar mais, de repente, na parte de metodologia. Outra coisa também, eu vi que o Carlos comentou, né, que ele conseguiu os resultados. Eu queria saber se ele encontrou todos os resultados que ele procurava com relação a essas ações políticas específicas. Que realmente ele conseguiu encontrar isso. Porque a gente vê algumas coisas aqui, né, se tem um código, mas eu nunca li, alguém fala, né? Enfim, e outra coisa, a questão também, né, que a gente, eu pelo menos vi que tem diversidade, mas que ele não só tem preconceitos, né, a gente vê isso em algumas falas. Então, será que tem mesmo inclusão? Né? Será que a gestão está sendo feita com inclusão? Acho que agora é isso, porque a gente... Não sei se o outro autor que fala mais alguma coisa, tem mais um minuto. Se o Gabriel quiser falar. Eu já respondo as perguntas ou Então, deixa para o final, Carlos. Tá bom. Vocês vão maturando também, né? Tá. O Gabriel entrou numa parte posterior do trabalho, ele ajudou a gente a formatar o artigo, porque o caso defendeu em fevereiro de 20, né? E aí, por uma série de motivos, a gente não aplicou esse artigo nesses 2 anos de pandemia. Tá. Mas agora a gente buscou recuperar ele, porque acho que vale a pena, né? E o Gabriel ajudou a gente nessa tarefa. Então, acho que é isso, né, Gabriel? Você tem algo a falar? Tem um minuto. Acho que não. Tranquilo. Não, então. Seguimos? Só vou fazer, então, as minhas pontuações rápidas. Eu também achei um trabalho interessante, muito interessante, em termos de proposta. Só que eu tenho algumas colocações a fazer que eu faria no caso de uma avaliação de um artigo por revista. Por quê? Porque quando a gente publica um artigo, especialmente numa revista, a gente tem como finalidade oferecer alguma contribuição e avanço em relação a algum tema, algum estudo. E, nesse sentido, eu também senti falta um pouco do tema inclusão, né, quando a gente se refere à inclusão, o que é isso de experiência de inclusão, de comportamento inclusivo, e eu acho que poderia acrescentar muito no trabalho de vocês, na medida que vocês possam fazer um paralelo. E outra coisa que eu senti falta foi de uma teoria de base em termos de modelo organizacional. Porque na medida em que vocês fazem o contraponto de uma startup com um modelo mais tradicional, mecânico, seria interessante, por exemplo, vocês fazerem uma descrição dos princípios, das políticas, dos processos, e no que difere uma da outra, e dentro dessa realidade que vocês apresentaram. Quando li, eu tive essa expectativa. O André Fischer, aqui, da PL, tem um trabalho bem legal. Dá tempo ainda? Rapidinho. Ele consegue apresentar muito bem esses conceitos. E para finalizar, eu fiquei um pouco confusa com as categorias que vocês apresentaram. Imagina você pegar uma categoria, próximos passos. Você vai procurar próximos passos. O que significa essa categoria? Entende?
eu acho que se tiver uma definição mais precisa sobre aquilo que você está se debruçando, eu acho que vai ajudar para quem está querendo compreender o trabalho. Vocês trazem um cenário riquíssimo, que dá para explorar muito bem, mas a forma como foi abordada, para mim, não ficou muito clara. Então, o que significa a startup nesse sentido, enquanto categoria? É o modelo organizacional da startup, né? Homossexuais, o que você quer dizer com isso? Então, políticas de quê? Então, quando você diz assim, na startup, apesar de ser um ambiente aberto, acontece a violência. Mas do que nas práticas, nos processos, nos princípios, então ficou aí um pouco solto, já que vocês se propõem a estudar os modelos organizacionais. Tá bom? Tá joia. É isso. Agora vamos para o segundo trabalho. Contabilidade de gênero, perfil das publicações em contabilidade. E aí vem um trabalho da Marciele, da Ângela e da Cíntia. Isso. A gente leva essa daqui, porque está transmitindo, né? Eu acho que ela Eu posso ir mudando esses técnicos na frente para quem está em casa. É melhor. Ficar de frente para o pessoal. Começa e eu... Aí vocês só vão me sinalizando, eu vou trocando. Tá bom, obrigada. Obrigada. Valendo. Então, boa tarde a todos. A gente está, eu e a Ângela. E assim, a gente deu continuidade ao trabalho que nós fizemos lá em 2014, onde estava protelando e falando, vamos enviar. Então, nós fizemos aqui a contabilidade de gênero, qual que é o perfil das publicações em contabilidade. Então, nós temos ali nós vemos que nós temos um contexto ali na questão da mulher ela tem um papel relevante. E tem toda aquela questão daquela história, né, da mulher, ela não ter o lugar no mercado, ela ser do lar, ela tem que cuidar da casa. Então, e ela tem vários estudos e trazem, né, a questão da importância da mulher. Ela tem uma atenção maior na questão de tomar decisões. Então, o porquê que essas mulheres elas não estão atuando tanto no mercado? Na academia é a mesma questão, né? Nós temos muito homens, né? Muitos homens na questão da docência, na graduação de pesquisa, e não temos muitos trabalhos de mulher, a mulher, né? E conforme nós temos a representação do Conselho Federal de Contabilidade, nós vemos que existem as mulheres elas estão em grande maioria em sala de aula, na graduação. Por que essas mulheres elas não chegam na pesquisa, na publicação, né, dentro de sala de aula? Então, nós vemos que são 43% dos registros ativos no CRC, né, que nós temos que fazer lá a prova do CRC, então são de mulheres. Então, a gente percebe que ainda nós temos um número maior de homens contadores. Só voltando um pouquinho, essa pesquisa, quando a gente fez em 2014, tinham apenas, eu acho que 6 ou 7 artigos sobre mulheres na contabilidade, que foi quando surgiu a ideia, porque estava aumentando muito o número de mulheres como alunas na área de contabilidade, mas não existiam modelos dentro de sala de aula e dentro dos escritórios e nas Big Four, que são as 4 maiores empresas de contabilidade, né? E alguns textos internacionais que a gente leu mostravam que, principalmente, essas 4 grandes empresas de contabilidade, que são mundiais, elas tinham processos e mecanismos que, de forma indireta, jogavam a mulher para fora, né? Muitas viagens, trabalho intenso, sem trabalhar de final de semana, tendo que atender o cliente a hora que ele quer, não no horário comercial. E a gente falou assim, aqui, como está esse campo de pesquisa que lá fora está crescendo tanto? Aí foi esse primeiro momento, e daí, recentemente, a gente falou, vamos ver como está agora, né? Vamos retomar e ver o que aconteceu, porque foi entrando mais mulher, né, para fazer um curso de contabilidade, se isso transpareceu também nessa mudança em termos dos artigos e da pesquisa, para onde essas mulheres vão? Será que a divisão sexual do trabalho que a gente vê nas outras carreiras, a gente está vendo aqui também?
né? Será que a gente está tendo uma feminilização da área de contabilidade? E foi por aí que a gente resolveu retomar o artigo. Eu acho que eu já adiantei algumas coisas que estão aqui, né? Estou olhando. Então, sobre a questão do gênero nas empresas, pode passar. E a questão da participação das mulheres, que eu também já adiantei uma boa parte, né? Que ali elas representam 43% dos profissionais habilitados, então são cerca de 200, quase 227 mil mulheres contadoras, né? Que estão ativas ali com o CRC ativo. Elas são 31 mil estudantes nos cursos de graduação, frente a 21, então nós temos um número de quase 60% nos cursos de graduação de mulher, mas quando a gente chega ali na questão da profissionalização, somente ali um número de 43%, a gente percebe ainda que há um predomínio na classe da questão masculina. Nós esquecemos de olhar na academia, né? Fazer essa comparação, agora eu dei na ideia. Daí a gente anota para o próximo. Então, a gente pegou as revistas, né, que estão listadas, que são da área de contabilidade, e a gente fez um recorte de 10 anos, né, da classificação de A1 até B3, né, de 2010 a 2020. Daí a gente nós tivemos uma amostra final, né, de 26 artigos. Nós tínhamos 6 lá em 2014, hoje nós temos 26. Acho que pode passar, bem. Então, aqui nós temos as principais, as palavras que mais apareciam, né, questão de gênero, mulher, sucesso, pesquisa, contabilidade, masculino. Mas para o final, que daí a gente já fala dos resultados. O que a gente percebeu é que são várias temáticas que foram abordadas, né? Não dá para ainda apontar uma certa direção para onde a pesquisa de gênero na contabilidade está indo. A gente tem sobre as alunas, tem sobre escritório de contabilidade, tem sobre questão de desigualdade do contador e auditor, mercado de trabalho, questão do processo de feminização das profissões. E a questão de diferença salarial também aparece nas publicações, né? E que também mostra essa divisão sexual do trabalho, que os trabalhos mais bem pagos terminam indo para homem, e os com um salário menor vão para as mulheres, né? Os trabalhos mais estratégicos e nas grandes empresas são homens, que trabalham com controladoria, área financeira dentro das empresas, e as mulheres terminam indo para escritórios menores, né? Então isso terminou saindo, e a questão dos conselhos também, que a gente no Brasil tem muitos homens no conselho e poucas mulheres. Só uma curiosidade, hoje de manhã teve o workshop da Emerald. Ele falou que lá 50%, 50% é equilibrado. Eles queriam equilibrar, então eles têm uma participação de 50% homem e 50% mulher na gestão da Emerald. Achei bem bacana essa informação. Legal. Acho que não seja isso. Vocês concluem aí já? Ótimo. Obrigada. Achei bem interessante o trabalho, parabéns. Mas eu queria perguntar para vocês, por que especificamente na área de contabilidade? Eu não sei se vocês são dessa área, se vocês trabalham nessa área, né? O que motivou vocês? Uma outra coisa também que eu, até vocês do conveniente, vocês falaram que 43,24 registros ativos, mas quase metade das vagas. Então, assim, nós estamos ocupando mais vagas proporcionalmente do que até o que elas têm de registros ativos. Vocês chegaram a procurar dados de desemprego de mulheres que trabalham especificamente na contabilidade, para ver como elas são realmente afetadas, essas mulheres que trabalham nessa área de contabilidade são mais afetadas do que outras mulheres?
Outra pergunta também seria se tem benchmarking com setores, tipo a área financeira. Tem algum setor onde a ocupação das mulheres ela é melhor, ou seja, a liderança seja no total, né? Algum setor que seja um modelo para mulheres? É legal vocês trouxerem esse negócio do clube dos homens, né? Isso é um fato, menos interação nas atividades fora do expediente. Quem estuda a diversidade sabe que a gente fica de fora, né? Pela dificuldade de conciliação do pessoal trabalho. O golfe em fim de semana, os happy hours, enfim, tudo isso, né, prejudica, e aí homens indicam homens e perpetuando o ciclo, enfim. A metodologia que vocês colocaram em 2010 a 20, mas vocês tinham comentado que as primeiras publicações foram em 92, no mundo. Daí vocês falam assim, né, na análise vocês colocam, começou em 2010, esse foi justamente o período que vocês começaram, então assim, realmente não tem nada para trás, então, né, foi só que ficou, tipo, a primeira que aparece em 2010, mas foi o período que vocês pegaram. E eu só queria, por último, assim, ter algum resumo de resultados que amparem o comentário que vocês fazem nas considerações finais, que é que os estudos mostram discriminações, barreiras que dificultam o crescimento na carreira, porque eu vi os objetivos, a gente viu na tabela do objetivo, mas a gente não vê isso atrelado a resultados desses estudos. Né? A gente vai responder depois, é isso? Isso. Tá bom. Agora eu vou fazer aqui as minhas considerações. Eu também achei super interessante a análise bibliométrica de uma área que sofreu muito a divisão sexual do trabalho, como diz a Helena Hirata, né? Que era uma área predominantemente masculina. E aí, trazer à tona todas essas questões que vocês apontam, em termos de publicação e de interesse das mulheres, eu achei bastante interessante, em termos até de senso, de exploração do conteúdo, né? E aí, assim, o que eu senti e aí fica como sugestão, continue, continue, porque eu senti falta de uma reflexão mais profunda, digamos assim, sobre a questão epistemológica, tá certo? Vocês apontam o Glesseilen, vocês apontam outras abordagens de gênero, mas vocês fazem isso em uma forma assim, muito superficial, muito rasante, né? E eu entendo que é importante a gente discutir que a discriminação sobre diferentes abordagens epistemológicas, elas têm outros resultados. Então, uma coisa é você falar, por exemplo, da discriminação sob o ponto de vista demográfico. Outra coisa é você falar da discriminação sobre a perspectiva do Glesseilen. Outra é sobre o desempenho de papéis. Então, eu sinto falta, isso é um viés muito forte da minha parte, de entender a contribuição epistemológica, e não simplesmente de apresentação de cenário, porque a ciência ela vai evoluir na medida em que você apresentar, olha, esses dados de discriminação, eles estão mais convergentes a essa questão do Glesseilen, por exemplo. Vocês mesmos falaram que tem uma miscelânea, né, de abordagens de gênero e que a gente não teve condições ainda de entender melhor. Eu sugiro que vocês busquem esse entendimento, porque a gente não pode se limitar a apresentar cenários, não fica uma coisa meio jornalística. E na academia a gente precisa avançar os estudos, né? Como vocês trazem a questão do gênero, né? Então se debrucem no gênero. Qual o autor de gênero que vocês vão mergulhar a fundo e fazer discussões? E eu entendo que esse pode ser um segundo passo que vai dar desculpa o termo, um caldo muito bom, né, do que vocês conseguiram obter até agora, tá bom? Essa é a minha consideração, ok? Tem 3 minutos, se vocês quiserem comentar algo mais. Acrescentar alguma coisa. Eu acho que a gente deixa depois. Não. Então, vamos para o último, né? Valores organizacionais de inclusão em empresas de capital aberto no Brasil. Maria do Socorro Mesquita e Adriana Teixeira. Vocês querem? Bom, aí vai passar o vídeo, depois, se vocês quiserem vir para cá, tá bom?
Teixeira Bastos, da Universidade. Olá, eu me chamo Maria do Socorro Silva Mesquita, sou estudante da Universidade Federal do Ceará. Esse trabalho foi realizado em parceria com a professora Adriana Teixeira Bastos, da Universidade Estadual do Ceará. O tema do nosso trabalho é Valores Organizacionais de Inclusão em Empresas de Capital Aberto no Brasil. Apesar dos esforços para oportunizar a inserção no mercado de trabalho de determinados grupos discriminados pela sociedade, tais como mulheres, pessoas com deficiência e negros, nota-se que as empresas se limitam apenas a cumprir a lei das cotas, quando se referem à contratação do cidadão com deficiência. Merecem destaque os valores intangíveis em virtude de representar fenômenos micro e macro-organizacionais com implicações significativas nas práticas de recursos humanos, políticas, éticas e estruturas organizacionais, orientando as decisões estratégicas, assim como a eficácia na gestão. A presente pesquisa apresenta o seguinte questionamento: como se comportam as maiores empresas do Brasil que operam na B3 a partir da sua declaração de valores em relação à sua abertura em adotar ações de inclusão de trabalhadores? Objetivo geral: reconhecer como as empresas que operam na B3 se comportam em relação à sua abertura em adotar práticas de inclusão de trabalhadores a partir da análise de seus valores esclarecidos. Objetivos específicos: investigar os valores organizacionais de empresas de capital aberto, verificar os valores das empresas a partir dos inventários de perfis de valores organizacionais, agrupar as empresas de acordo com a semelhança entre seus valores. Como contribuição, conhecer os padrões de valores organizacionais das empresas da B3 é relevante no sentido de colaborar para o avanço do conhecimento no campo dos estudos da inclusão de trabalhadores, uma vez que com isso é possível indicar aquelas empresas que se mostram predispostas a adotar comportamentos favoráveis e promover experiências de inclusão. No referencial teórico, nós trabalhamos com valores organizacionais a partir da concepção apresentada por Schein, com o inventário de perfis de valores organizacionais, com 8 tipos de valores organizacionais: autonomia, bem-estar, realização, prestígio, conformidade, domínio, preocupação com a coletividade e tradição. Discute-se sobre valores organizacionais que privilegiam a inclusão de trabalhadores com deficiência. O método, nós trabalhamos com a abordagem de métodos mistos. Na análise qualitativa, realizamos uma pesquisa documental nos relatórios de sustentabilidade, relato integrado, relato anual das empresas de capital aberto, listadas no índice Ibovespa no quadrimestre maio a agosto do ano de 2021. Material de análise, extração das declarações de valores de 69 relatórios que compuseram o corpus da pesquisa. Na primeira etapa, realizamos uma análise que consistiu em listar as empresas. Na segunda etapa, procedeu-se à coleta de informações nos relatórios das empresas sobre as declarações de valores organizacionais. Terceira etapa, compreendeu a elaboração de uma tabela em que para cada empresa foram listados seus valores declarados nos relatórios, o que gerou uma lista com 369 linhas com declaração de valores organizacionais, e em seguida estas linhas foram analisadas e classificadas, levando-se em consideração os outros tipos de valores organizacionais utilizados por Oliveira e Tamayo para a construção do inventário de perfis de valores
Na fase quantitativa, consistiu na análise de agrupamento hierárquico, empregando o método do vínculo entre grupos. Ajustou-se inicialmente as variáveis quantitativas, designando números correspondentes tanto à tipologia de valores do IPVO, quanto às empresas e à listagem de valores nominais. Aqui nós temos uma tabela de distribuição dos valores e empresas nos grupos, tá? Então, nós podemos observar, né, de um modo geral, que os valores organizacionais que privilegiam a inclusão de trabalhadores com deficiência são autonomia, preocupação com a coletividade e bem-estar, que apresentam uma maior frequência nos grupos 1, 3 e 4. É possível ainda observar que em todos os grupos há uma frequência maior de valores de autonomia e conformidade, permitindo inferir a diferença entre os grupos que se estabelece a partir da presença dos demais valores organizacionais nos grupos analisados. Os valores de bem-estar, tradição e prestígio são aqueles que aparecem com menor frequência em todos os grupos. Destaca-se o fato dos valores de bem-estar, que é um dos perfis de valores que apresentam propensão à inclusão, apresenta frequência tão baixa, lado a lado com valores de conclusão. A revisão da literatura possibilitou a identificação de quais seriam os valores relacionados às práticas de inclusão de pessoas com deficiência, e a partir disso foi possível reconhecer quais os perfis de valores organizacionais originários do IPVO que retratavam estes valores. Com a etapa quantitativa da pesquisa, foi possível organizar 4 grupos de empresas que apresentavam semelhanças entre si em relação aos seus valores declarados. Em todo caso, um dos principais resultados alcançados foi a identificação de que um percentual de 61,30%, bem elevado das empresas da B3, apresentam propensão à adoção de práticas inclusivas. A partir desses achados, retornou-se aos relatórios divulgados pelas empresas para identificar quais são estas práticas de inclusão, mas não foi possível, em função do limite de tempo para a apresentação dos resultados parciais desta pesquisa, concluir a análise de todos os relatórios. Essas são as... Muito obrigada. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês e ter o meu trabalho também aprovado. Esse trabalho é o desenho de uma primeira etapa da minha tese de doutorado, né? E aí eu decidi trabalhar com valores organizacionais e inclusão de PCD, porque durante a pesquisa que eu fiz em relação à referencial teórica, em relação a construto, ainda não tinha encontrado, ainda não há nada sobre esse tema valores organizacionais, inclusão de PCD e práticas de gestão de pessoas. Tá? Então, por isso, eu resolvi trabalhar nesse tema e também escolhi as empresas da B3 porque são empresas consideradas importantes no mercado, né? E elas também sempre exigem relatórios de sustentabilidade e outros relatórios para que elas possam, que sejam divulgados pelas empresas e que mostrem também, além de valores, né, monetários, que elas mostrem também a questão das práticas de gestão de pessoas, né? E aí, como é que essas pessoas estão trabalhando a diversidade, essas empresas estão trabalhando a diversidade dentro das suas organizações? Porque a gente tem a favor da inclusão a lei das cotas e a gente tem também a lei da inclusão social. Então, são duas questões bem importantes, né? Mas aí a gente se pergunta,
as pessoas estão sendo incluídas, os trabalhadores estão sendo incluídos nas organizações em função apenas de preencher aquele percentual de dentro das cotas, ou está ocorrendo uma exclusão dessas pessoas, né? O que os valores organizacionais dessas empresas eles colocam? Como é que as empresas declaram esses valores? São valores que estão inclusivos ou não? E a partir daí, a gente pegou a escala de tamanho, né, para ser trabalhada, e, assim, é surpreendente o resultado que a gente teve quando tem um percentual significativo de empresas da B3 que trabalham com práticas inclusivas, né? Assim, foram 8 minutos, mas 8 minutos bem difíceis, assim, porque a gente fez um trabalho muito extenso, né? Foram mais de 300 valores organizacionais que a gente classificou, né, numa planilha do Excel, e a gente teve todo o cuidado para isso, e depois fizemos também um trabalho mapeando as práticas, os projetos, né, os programas, para identificar exatamente como é que essas empresas faziam a inclusão. E aí tem um dado que a gente não colocou aqui, não apresentou aqui, mas tem no trabalho, que tem uma empresa que ela atende a um termo de conduta, né? Então, se ela atende a um termo de conduta, ela foi obrigada a ter uma postura diferente em relação à inclusão. Quer dizer, antes ela não tinha essa postura de inclusão. Só a partir do termo de conduta foi que ela passou a ter esse comportamento diferente. Então, assim, para a gente foi interessante identificar esses valores organizacionais e saber se essas empresas realmente elas fazem exatamente aquilo que elas dizem nos seus valores organizacionais. De fato, elas são inclusivas, ou elas estão incluindo o trabalhador com deficiência, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, Não teremos, né? Eu notei que no título do objetivo você não coloca que se trata de deficiência, exclusão de deficiência. E aí eu queria saber se foi intencional deixar esse aberto, né? Porque tipo, se alguém for buscar, uma vez publicado, se for buscar, não vai aparecer. Achei super bom, bem indicado o motivo da pesquisa, achei bem relevante essa questão da B3, criar um índice de diversidade que o mercado brasileiro, a intenção que eles têm, então também indicado é uma coisa prática. Achei bem interessante também essa correlação que você fez de valores organizacionais, cultura organizacional, com a inclusão de PCD, realmente é um campo rico, eu acho. Tá? Na metodologia da coleta das informações dos relatórios e na análise de cluster, você comentou que vocês fizeram Excel, né? Mais de 300. Porque você fala da coleta das informações dos relatórios e análise de cluster. E assim, foi feito na unha, né? Não está detalhado como é que vocês fizeram isso. Também teria uma sugestão que é dar um nome para grupo, pegar um label, né? Uma etiqueta ao invés de números. E também eu vi que vocês optaram por não revelar nomes da empresa Grupo 2, né? E vocês deram apenas alguns exemplos de cada grupo. Aí a minha pergunta é se pretende divulgar todos os nomes das demais em algum momento, e aí o leitor faz a matemática. E a sugestão de pesquisa de ouvir outro lado é aqueles sites que tem, né, de Glassdoor, até o próprio LinkedIn, ou aquele Indeed, que tem depoimentos espontâneos de pessoas que trabalham nessas empresas e tentar buscar alguma coisa. Isso. Essa é uma primeira fase, tá? Mas a intenção é que a gente faça uma escuta, assim, que a gente entrevista essas pessoas que estão do outro lado. Eu queria te dizer que quando eu peguei o teu trabalho, eu conheço, tenho o estudo do tamanho, valores, né? E eu achei uma sacada muito legal. Eu não teria pensado nisso. Como você vai conseguir fazer mapeamento de valores organizacionais? E aí você pega os declarados, que chama de esposados, né? São os valores esposados. E faz sentido você pensar na avaliação desses valores sob essa perspectiva. Não chega a ser os valores organizacionais propriamente dito, porque, segundo o Tamayo, isso vem da percepção dos funcionários, não é nem da empresa, né? Os valores organizacionais você só consegue captar quando os funcionários daquela empresa declaram, a partir do inventário dele, o que eles percebem.
Então, mas você deixou claro que aqui essa pesquisa foi de valores declarados ou responsáveis. Então, eu achei genial você fazer esse mapeamento. Também fiquei me perguntando como você chegou à tipologia dos 8 valores a partir de 300 chegar aos 8, ou seja, quais os critérios que você utilizou nessa pesquisa que eu entendo aqui nesse momento é de categorização, é qualitativa, como que você chegou a dizer e defender que ali aqueles 300 declarados estavam por ter domínio, qual critério que você utilizou, porque eles não põem domínio, né? Dificilmente as empresas colocam domínio como valor. Então, como que você fez essa associação? A partir dos contextos que foram apresentados por cada uma dessas categorias, de bem-estar, de preocupação com a coletividade, de domínio, certo? Então, a partir dali, eu fui fazendo a leitura e encaixando exatamente cada um desses 300 valores. Uma apreciação subjetiva, né? Então, fica a sugestão que você apresente, ainda que minimamente, o teu modelinho ali de procedimentos metodológicos, em termos qualitativos, para você mostrar os indicadores, os temas que você utilizou, para que a pessoa que esteja lendo entenda como que você chegou lá. Tá? Pode falar. Está falando, bem rapidinho. Quando a gente fez essa discussão, né, com o grupo, né, eles colocaram assim, mas se você for trabalhar nesse capital aberto, vocês têm que apresentar a parte econômica, a parte financeira, né? E aí, né, não vejo necessidade. Exatamente. Não vejo necessidade, não. Eu vejo esse questionamento, mas acho que para esse propósito aqui, esclarece, né? Como uma limitação. Agora, uma coisa que eu senti falta, e na tua fala também me soou um pouco estranho, é o conceito de inclusão. O fato do indivíduo estar dentro de uma organização, ou ele ser contratado, não quer dizer que ele seja incluído. Isso é inserção. Né? Então, você fala em momentos como inclusão sendo sinônimo de inserção, que são coisas diferentes. Então, quando eu li o teu trabalho, me veio à mente imediatamente um artigo do Bernard Fehmer, que é uma autoridade no mundo para falar de inclusão. E ele tem um artigo que ele fala sobre a experiência de inclusão e fala sobre comportamento inclusivo. O que é esse comportamento inclusivo? São justamente as práticas que as empresas desenvolvem que geram a experiência de inclusão do indivíduo. Então, ele trabalha com 2 níveis de análise. A inclusão sob o ponto de vista do indivíduo, que é essa experiência de inclusão, e o comportamento inclusivo, que decorre das práticas que a empresa desenvolve para gerar essa experiência. Então, eu acho que se você pegar o trabalho do Fredman, vai te ajudar a ter esse norte de mapear essas práticas, que ele já sistematizou, já classificou, e isso pode te ajudar a ter um norte aí de você seguir adiante. Mas eu gostei bastante dos insights que você teve, achei muito legal. Né? Obrigada. Depois, se você quiser, eu coloco. Bernard Fehmer, eu vi que você trabalhou com a Mormarac, também trabalha bastante. Mormarac capacitado. Agora, eu tive dificuldade, assim, tinha na polícia, né, assim, o trabalhador falou, não pode ter, mas eu não tinha acesso ao livro, não consegui acesso ao livro da Mormarac. Agora, o Ferdman, você consegue, porque ele tem artigo na Academy, ele tem artigos, ele é uma autoridade hoje, assim, em termos de inclusão. Muito legal. Então, acho que vai te ajudar a ter esse norte de como você consegue defender que aquela empresa realmente desenvolve ou não um comportamento inclusivo. E aí agora eu vou sair aqui para a gente conversar, mas se vocês quiserem vir mais para cá, né, para a gente conversar mesmo. E o Carlos, inclusive o Gabriel. Oi. Olha só, vou perguntar para vocês, eu já venho trabalhando esse tema desde 2005, né? E
Uma das coisas que eu acho assim, a maior complexidade para trabalhar a diversidade diz respeito àquilo que eu estava falando no começo, que é a questão da base epistemológica. Por quê? Porque a diversidade é um tema extremamente complexo e ela tem várias nuances. E eu acho importante, quando a gente trabalha ou desenvolve aí um artigo, dizer ao que a gente está se referindo. Claro que os dados que a gente traz, o cenário, ele é extremamente importante também, mas eles precisam de uma análise interpretativa com base na abordagem epistemológica, tá? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais, para que a gente, ao publicar, a gente tenha a clareza do que a gente está falando e a pessoa que esteja lendo entenda também qual é o nível de contribuição científica que ela está sendo dada. Tá? Então, quando eu falar de gênero, qual é a teoria de gênero? É a análise crítica, pós-moderna, é a demográfica? Do que eu estou falando? Né? Então, eu estou trabalhando a diversidade sob a perspectiva da identidade, da teoria da identidade. Então, tem um livro, um handbook do Class, que ele tem um capítulo, é muito interessante, acho que é o handbook número 2, tem 3 volumes, acho que é o 2, não vou afirmar, que ele dá esse norte para quem quer desenvolver pesquisas de delimitação. Qual é a abordagem teórica que eu estou usando, qual é esse preceito epistemológico, para que vocês defendam. Então, eu estou falando de discriminação sob a perspectiva da teoria analítica ou crítica, ou eu estou falando da discriminação com base na teoria da identidade social, ou com base na questão demográfica, senão a gente fica solto, sabe? Como é que é o nome, desculpa, do handbook que você falou? É handbook de estudos organizacionais. Aí, Mas tem 3 volumes. Volume, aquele volume. Tem os 3 volumes. Um deles, acho que é o volume 2. Eu não vou lembrar qual é o volume. Eu tenho ele em casa, depois a gente pode até criar um grupo, e aí eu passo para vocês. Eu não vou lembrar qual é o volume, mas é aquele pretinho. É o pretinho. Aí é o pretinho. Então, é o visual. Então, é do Clegg, porque ele tem um capítulo que ele dá esse norte para quem quer estudar diversidade, de ter esse alinhamento teórico. Isso é muito importante, senão a gente começa a discutir, você está falando de discriminação, mas espera aí, eu não estou entendendo o que é discriminação, mas por quê? Porque são perspectivas diferentes, né? Então, eu acho isso foi comum aos 3 trabalhos, isso é comum nos trabalhos científicos, porque a gente está também aprendendo, né? É um tema muito complexo. Então, e eu já apanhei muito. Porque eu apanhei, não preciso fazer com que vocês apanhem, né? Então, fica a dica aí de mapeamento mesmo, de abordagem epistemológica, que eu achei que foi muito legal. Tá? Agora, a palavra é de vocês. Só queria agradecer as colocações que vocês fizeram, porque eu anotei algumas, não sei se eu anotei todas, mas você falou sobre a inclusão, que está especial no trabalho, assim, ele mais se debruçou sobre a homofobia, preconceito e discriminação do que o seu contrário. Né? E, de fato, se a gente tivesse caprichado mais nisso, eu acho, teria parecido isso, assim, talvez uma inclusão mais excludente entre grupos de inserção, né? Não é só jogar o cara lá. Né? Como eu fiz um estudo também, orientei, porque reúne nas universidades. A gente chegou mais ou menos nessa conclusão, né, de colocar o CV lá para cumprir a cota e jogar o povo para dentro da universidade e acabou, e estão incluídos. E não é isso, políticas de permanência, assim, outras coisas mais. Então, trabalhar melhor a inclusão, acho que vai melhorar o artigo. E isso que você levantou sobre os modelos tradicionais, os modelos orgânicos, na dissertação dele está até mais caprichado, mais robusto. No artigo tem poucas linhas sobre isso. Mas, hoje, se eu fosse orientar esse trabalho, eu ia dirigir ele para outro rumo, assim, porque eu acho que tem menos a ver com o modelo em si, com a hierarquia, a comunicação e outras coisas mais, mas uma questão cultural mesmo, de valores,
a gente acabou de ver, e outros aspectos que talvez explicassem isso. Mas na época eu fui pensando, assim, foi os esforço vários. É importante para não amarrar no objetivo, porque se você amarrar, você coloca novos modelos organizacionais no objetivo, aí a gente vai... Na hora que eu fui reler, né, o trabalho depois de tanto tempo, e a gente foi colocar ele na forma de artigo e tal, eu acho que mesmo assim a gente não conseguiu, a gente do Carlos, começou não, tá? Realmente amarrar as duas coisas, assim, como que o modelo gerou isso, porque aí eu acho que calcula, isso não é o modelo, entendeu? Mas Ou talvez seja mesmo, talvez, se você pegar os princípios, as políticas, os processos de um e de outro, fizer o contraponto, fica mais claro, muito interessante, entendeu? Mas a minha suspeita é que isso tem a ver, mas não é isso. Mas aí é para pesquisas de doutorado, né? Aí está na mão de vocês. Mas o importante é deixar claro. Cristiane, vou dizer um adendo. Eu acabo de dizer noção de tempo depois da pandemia. Eu fui banca de uma dissertação de mestrado da Fundação Dom Cabral e a aluna fez também uma dissertação em startup sobre questões de inclusão e diversidade de mulheres, né? E os resultados dela foram opostos ao do Carlos, né? Que no caso das mulheres, elas sofrem muito preconceito, não tem praticamente políticas e práticas, nem processo de recrutamento e seleção, elas são descartadas, tem o Clube dos Homens, né? Então, isso saiu de maneira bastante clara nas entrevistas que ela fez. Então, eu acho que eu também estava com a expectativa, né, dele ter achado as questões de microviolências, microagressões, e que não saiu na pesquisa dele. Eu fiquei me questionando por quê, né? Será que o machismo é mais forte que a homofobia, mesmo nesse ambiente de startups que se coloca como mais moderno, mais cool, né? Menos hierárquico, né? Ela fez, acho que com entrevista com mulheres de 10 startups, ela não foi a fundo em uma, né? Ela pegou mulheres da liderança de 10 startups diferentes. É uma boa pergunta, né? Tem respostas, tem impressões, Carlos? Você gostaria de dividir sobre isso? Foi até uma questão que a gente levou em consideração para não misturar essas diversidades, né? Porque justamente quando acontecem essas intersecções, elas podem ser ainda mais fortes. Então, por exemplo, essa startup, e até respondendo uma das perguntas que foi sobre se a gente esgotou ou não os entrevistados, né? A gente chegou em outras pessoas LGBTs, mas aí eram mulheres lésbicas, mulheres e homens bissexuais, tinha um homem trans, e não era de fato, né, se a gente fosse entrar nisso, a gente teria que entrar em outras searas também teóricas e tudo mais, e teria que ser um estudo muito, muito maior. Mas, sim, eu acho que não por esse estudo, não de forma direta, mas eu sendo uma pessoa que leio bastante sobre startups, eu vejo que sim, que aparece sim um preconceito aí, o machismo, né, o preconceito contra mulheres, ele aparece sim, muitas vezes o teto de vidro ele também está nas startups, né, ele não está só nas organizações tradicionais, como a gente já estudou há alguns anos, né, vieram esses estudos. Então, sim, eu consegui ver que, eu já vi essas diferenciações de que às vezes o machismo ele é bem presente e às vezes os homens gays não enfrentam tanto isso. Então, é sim algo que poderia ser até comparado num outro estudo. Só para complementar o que ela trouxe, ela viu hoje também na apresentação do trabalho, que mulheres que trabalham, que estão em startup, né, elas também relatam o preconceito dos homens, né, o machismo. Então, só para reforçar o que você colocou na pesquisa que você viu, hoje foi apresentado mais um. Posso só fazer também uma pergunta? Porque assim, sabe que esse setor startups tem esse tempo de casa, ele é curto, né? Ele é pequeno, né? 2 anos nessa área, mais tecnologia, etc. Será que isso também tem alguma influência no fato das pessoas que são entrevistadas acharem que tudo é ótimo, está tudo muito bom,
E assim, o Dark Side. Exato. Assim, eu não sei qual é o tempo de referência, porque assim, no mercado tradicional das organizações tradicionais é 3 anos que as pessoas, que dizem que em 3 anos é que a pessoa sai dessa fase de namoro. Isso. Eu não sei qual é o desse setor, para tentar identificar se também seria, não sei, um fator, né? Porque é tudo muito bom, não sou problema nenhum, quase que uma negação, não sei, ou não ver, né? Pensando também, tá. Depois de 2 anos a gente pensa muita coisa, né? Nossa, mas ela tá lá falando do trabalho dela, mas é isso mesmo. A gente entrevistou gente que já tinha passado pelo coming out, né? Eram ex-assumidos. Os que não se assumiram, tem motivos para não se assumir, são viés do trabalho. Né? E eles podem ter visto coisas que os outros não viram e que mostram que talvez esse ambiente não seja tão assim como o trabalho deixa aparecer. Né? Merecia que a gente falasse com ele também. Eu faria uma pergunta. Porque, assim, pegando o Bernard Ferryman, ele diz assim, olha, a experiência de inclusão, de ser aceito, de ser valorizado é muito pessoal. Então, o que é para mim não é para a Lidiane, não é para a Patrícia. Então, o que significa isso? O que significa poder declarar minha orientação sexual? Para mim pode ser uma coisa, para ela outra, para ela outra. Entende o que eu estou querendo dizer? Que não há um padrão. Então, pode ser que tenha alguma pessoa que não queira, independente de qual seja a organização, por uma questão de perfil, de personalidade. E tem pessoas que são mais introvertidas e elas não veem sentido de declarar absolutamente nada da sua vida pessoal. Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouco assim, que não necessariamente todo mundo vai se autodeclarar. Porque tem gente que não vai querer mesmo, e não interessa declarar. Mas é por isso que as pesquisas também mostram que quem não se declara, pelo menos a maior parte das pessoas, vive em conflito, tem maiores... Não necessariamente. A gente citou alguém aí que falou isso. E tem uma questão que às vezes não é nem se declarar, é você não ter que mentir. Então, tem pessoas, assim, nesse estudo, por exemplo, que não é que fica declarando, mas elas não omitem ou mentem detalhes da vida pessoal. Então, e isso a gente conseguiu explorar no questionário. Então, na dissertação como um todo, tem uma seção só para isso, assim, do que eles entendem, a sexualidade, como que eles vivenciam. É outra coisa, né? Uma coisa é você omitir, outra coisa é você mentir, outra coisa é você não fazer a menor questão de declarar. Tudo isso. Mas sabe o que a própria Amor Barak fala que se a pessoa opta por manter algum lado dela confidencial, né, e portanto não expor, ela mesmo assim pode ser alvo de discriminação e preconceito se aquilo de alguma forma for divulgado ou percebido. Então, o preconceito vai estar ali mesmo que a pessoa resolva manter a vida privada. Então, assim, são vários, né? Eu acho que o preconceito ele vai existir sempre. Agora, como que você vai lidar com ele aqui, né? O nível de violência que existe em relação a esse preconceito aqui, eu acho que é o grande questão. Mas, enfim, eu estou só colocando... Venha na fogueira. Na fogueira, porque não é simples, gente. É complexo. O ser humano é complexo. Para estudos futuros também, talvez, incluir com uma amostra maior homens casados, né? Só tinha solteiros. Então, a gente fica naquela assim, essa questão é toda só no ambiente organizacional e na vida pessoal, né? São todos solteiros nessa amostra, né? A gente não tem nenhum casado. Se eu já numa festa de levar o namorado, alguma coisa assim, poderia causar também a verdade. Eu já vi discursos, e aí, lógico, são pessoas até mais da minha geração, que viveram sobre repressão há muito tempo, e que não tinham essa facilidade que nós temos hoje de falar sobre isso, que, entre aspas mesmo, estavam aparentemente bem resolvidos, ou seja, não interessa o que eu faço, o que eu deixo de fazer fora do ambiente de trabalho, como eu vivo, como eu deixo de viver, não compete a empresa nenhuma, né? E eles aprenderam, talvez, a duras penas, sei lá como, mas, enfim, que foi levando, né? Agora, a gente tem que questionar o que isso realmente representa em nível de sofrimento para as pessoas, o impacto disso no ambiente de trabalho, se isso gera sofrimento ou não gera, enfim, a gente não pode deduzir que todos terão, não sei.
Pode ser que sim, aí a gente tem que ter estudos que realmente comprovem. Bom, vamos lá. Quem mais? Um exemplo aí, assim, Luiz Eduardo Leite, né, uma pessoa pública, né, se elegeu governador, Sim. inicial do Lá no Rio Grande do Sul. né, então, foi assim, dizer para ser estudado, porque foi Ele é bem resolvido. é bem resolvido, assim, uma grande exposição e num ambiente extremamente hostil, e é um político, né, que é lá, aquela coisa assim, bem forte, né, e ele bastante complexo. Por isso que o Ferdman, ele fala que a experiência de inclusão, ela não decorre só do meio ambiente. A gente sempre olha para o meio ambiente. A gente joga o dedão na cara, você não é inclusivo, você é violento, mas tem o aspecto individual. Porque, para mim, eu posso não entender como violência e nem considerar aquilo como violência e desconsiderar aquilo que está sendo dito. É simples? Não é. Mas pode acontecer? Pode. Que é o reconhecimento também, né? Acho que por muito tempo, muitas violências, no geral, a gente nem reconhecia como violência. Aí, a partir do momento que alguém fala o que você sofre mesmo, né? Aí você passa a olhar no contexto, olhar para o mundo externo de uma forma diferente. Falar, As duas coisas são importantes. E o hábito, né? O hábito, assim, também, desde dentro de casa, né? Então, muito hábito, ouvir meu pai falar assim, que quando eu vejo um chefe falar assim, eu não percebo a diferença também. As piadas. Piadas, né? Mas eu acho que sim, a gente está nesse movimento, eu vejo ele como positivo, mas também tem um temor de a gente sair, sabe aquele movimento de queimar, né? De um extremo para o outro. Por exemplo, lá no programa de pós-graduação, a gente estava revendo o código de ética e tal, chegando à conclusão que, assim, só ia na reunião, nunca ia na reunião que precisava de ver o código de ética. Isso é geral. Nasce um regulamento de descredenciamento, que aí você mexe com o docente, né? Você pisou na bola, que você pode estar fora da posse. Mas aí, na hora de... Aí eu comentei com elas que eu tinha entrado também no trabalho sobre assédio na universidade e tal. Foi assim, 20 dias de questionário aberto no Facebook, 2.500 respostas. A gente deixou de mandar conta de analisar. Mas, aí começamos a falar, nossa, então vamos caracterizar assédio, a gente, né, ver como que é o autor assim, então, passado. E aí uma docente colega nossa disse assim, não, assédio é o que a pessoa entende por assédio. Cada um tem os pés de assédio. Se a pessoa se sentiu assediada, é assédio. Eu falei, não. Aí, nós, como se diz na minha terra, vamos por isso, entendeu? Não, porque, né, senão isso aqui vai virar um tribunal de caça às bruxas e cada um com o seu conselho. E aí, o pessoal, né, zoa desse movimento, um bando de mimizentos e tal, e isso não é mimimi. Mas se a gente for para o extremo demais, vira mimimi, e aí você considera toda a luta que veio antes para que essas violências tenham sido reconhecidas e tal, né? Então, eu acho que é muito esse esforço, assim, de, sim, reconhecê-los, combatê-los e tal, mas sempre tomando cuidado com não exagerar, né? Os extremos sempre são complicados, né? Isso é uma questão, né? Quando vocês falaram em relação à inclusão, depende não só do ambiente, mas da organização. Eu lembro da lei de inclusão social, que traz uma perspectiva diferente. Assim, eu falo sobre a pessoa com deficiência, né? Sobre a deficiência, que esse conceito ele está evoluindo, e que aí é necessário compreender a deficiência como um todo, não só o ambiente organizacional, né, para incluir de fato, mas o que é necessário para ela se sentir incluída, que ainda de encontro ao comportamento inclusivo, né? Como é que ela se sente, o que ela considera que é inclusiva ou como é que ela está se sentindo excluída, né? Porque existem pesquisas que demonstram que algumas mulheres estão no mercado de trabalho, mas não se sentem incluídas, se sentem excluídas, assim como as pessoas com deficiência também, porque elas entram pela lei das cotas,
não têm a perspectiva de um plano de carreiras, entendeu? Então, elas ficam ali, elas não têm possibilidade de crescer dentro da organização, né? Elas podem se qualificar, né? Algumas, poucas, têm uma boa qualificação, outras não. Mas aí a gente tem que considerar todo o aspecto desse indivíduo, né? Que é a questão de ter uma escola, de ir para a escola, da escola ter um ambiente, né, que dê condições a ela de ficar, como a questão de um banheiro, como eu ouvi hoje de manhã um relato de um PCD, que ele falou assim, olha, chegaram comigo e disseram, o que você quer aqui dentro da organização? Você quer uma cozinha ou você quer um banheiro? Entende? Então, ele escolheu o banheiro, né? A esposa dele que fez esse relato, ela disse, olha, eu não podia deixar de falar, porque a inclusão vai além de estar empregado, né? De uma CLT. Né? Então, assim, são essas questões que as pessoas, né? Elas precisam no dia a dia, né? E acho que nem sempre a gente tem essa percepção. Eu acho que você contou bem, o pêndulo, né? A gente tem uma sociedade, sim, exclui, sem dúvida nenhuma, e, por outro lado, nós temos indivíduos extremamente vulneráveis, até talvez em função de uma sociedade que é excludente. Então, a gente tem que também ter esse equilíbrio, né, para não cair realmente naquele discurso de que como é que eu vou atender, então, a todo mundo? Eu sou empresa. Se todo mundo se sente incluído sob uma perspectiva diferente, o que eu posso fazer para atender a todos? Vai ficar difícil. Então, tem que ter uma parametrização aí do mínimo necessário de respeito, de consideração, de aceitação, né? E ter essa questão que é organizacional. E também estimular o indivíduo a também aprender a lidar com essas questões de violência, não no sentido extremo, porque aí no sentido extremo não é uma questão já até judicial, mas de aprender a também saber lidar com algumas questões, né? Se posicionar. E aí tem muita questão, né, que por isso está a necessidade da gente, em relação aos alunos profissionais, ouvir também o outro, sim. Essa visão, assim, dos grupos. Exato. Acho que o Ferdinand vai te ajudar bastante. É só uma questão, né? Dentro da universidade, nós temos lá cargos de direção, coordenação, dominantemente masculino. Acho que nós tínhamos uma coordenadora que era mulher. A direção, em nenhum momento ouvia ela. Tudo que ela falava não era considerado nada. Agora, só os homens falavam que levavam em consideração. Porque ela falava. Às vezes eles falavam a mesma coisa que ela falava, aí na hora que ele falava, né? Ela e nada é a mesma coisa. Nada era considerado dela. Eu queria trazer até ainda dentro desse primeiro artigo a questão do estereótipo também, né? Quando eu entro, até o Carlos falou, né? Quem assume e quem não assume, assim, mas o quanto quando eu estou dentro de uma organização, eu visto um papel, né? Eu visto uma caricatura ali de uma identidade que eu acho que é uma blindagem, né? De alguma forma, assim, ninguém vai me ver diferente porque eu estou me comportando igual. E aí eu vou um pouco além na questão da diversidade como um todo, que a gente está ali por inteiro, né? Não é a roupa, não é o gênero, mas é a religião também, traz valores, né? Como que eu consigo estar dentro de uma organização por inteiro, não fazendo escolhas do que eu vou dizer ou que eu não vou dizer, porque senão eu vou ser estereotipada como a tradicional, ou a liberal demais, ou a, né? Então, a diversidade, ela vai além disso, né? De olhar. E por isso que eu volto muito na palavra do reconhecimento, porque se eu não me reconheço daquela forma, eu não consigo transmitir, porque eu vou fazer escolha o tempo todo. Se eu não estou ali reconhecendo, eu estou fazendo escolha. Aí eu vou dizer tal coisa, vou falar mais grosso, vou falar não sei o quê, eu vou me posicionar, vou vestir terninho, né? Porque nós mulheres, né? Olha só, somos todos aqui mulheres. E o quanto a gente não também, né, vestiu terninho de risca de giz, eu brigo, né? Para não parecer, para não mostrar que é mulher ali assim também, né? O mimetismo. Porque e para trazer esse comportamento masculino, né, também para o ambiente, para me esconder de alguma forma. Eu acho que esconder é uma palavra meio forte, né? Não é essa intenção forte,
Mas é não fazer o outro comportamento ser visto, senão ele estereotipa, ele exclui, né? Ele vai me excluir. Eu fico pensando nessa linha, o que dá para a gente esconder e o que não dá. Porque se a mulher está na minha cara que eu sou, não tem jeito de esconder. Se eu sou homossexual, bi, daí eu posso esconder. Quando eu estou grávida, e eu já fiquei grávida 2 vezes na minha vida, não tem barriga para as pessoas te tratam de forma diferente. Você não consegue esconder isso da sua vida pessoal. Um homem que vai ser pai pode esconder de qualquer um. Eu não posso esconder que eu estou grávida. Né? E isso gera preconceito. Ela vai produzir menos, ela... Gera discriminação. Mais do que não vai fazer as coisas direito, vai sair 6 meses, deixar a gente na mão, né? Assim, O filho vai ficar doente, vai faltar e tudo mais, né? Então, acho que tem coisas que a gente consegue simular ou esconder, o PCD não consegue, né? Que é a discussão do terceiro trabalho. Então, também eu fico pensando nessas questões, o que dá e o que não dá, o que a gente consegue esconder e o que não dá, porque está posto, está no nosso corpo, né? Ontem eu participei de uma sessão e um dos trabalhos trouxe assim, um modelo teórico sobre o assunto que ela estava trabalhando. E eu gostei muito do modelo teórico dela, porque ela coloca o problema no centro e ela mostra os níveis de análise de cada uma das consequências, não é nem consequências, quais são as variáveis que a gente tem que considerar para analisar o problema. E tem uma coisa que a gente não pode deixar de considerar também, que é a questão da política pública. Trabalhar com gestão da diversidade é trabalhar com política pública. Por que uma gravidez ela é tão problemática numa empresa? Porque a licença maternidade para a mulher é de 4 a 6 meses, e o homem é o quê? 6 dias, 10 dias? Você acha que a empresa vai preferir quem? Mas quem define isso? É o nosso Congresso Nacional. Quer formar? Por homens, predominantemente. Então, assim, não é verdade que por causa da mulher que gera barriga, não. Porque hoje tem mulheres que só são barrigas de aluguel. Não é isso. O vínculo não se justifica por isso. Né? E aí a gente tem uma problemática que não incorre no contexto organizacional e nem tampouco no indivíduo em si. Né? Eu passei pela experiência de estava grávida e ia concorrer a uma vaga e fui descartada porque eu estava grávida. Entendeu? Agora, por quê? Aliás, eu fui até o fim, fui aprovada quando eu disse que estava grávida de 1 mês, eu fui descartada. Então, mas por que ela tem esse laço? Porque tem uma política pública que endossa isso. Né? E a tua identidade pessoal, ela evapora diante da tua identidade social. Por isso que o estudo de identidade social ele é muito importante para estudar preconceito, para estudar discriminação, estereótipo, porque ele vai dar uma justificativa nessa visão. Você diz que a política pública endossa o preconceito? Endossa. A diferença na política pública, ela dá à mulher o direito que não é assim. Mas eu acho que o que tem que acontecer é a política pública se preocupar em reverter esse preconceito. Não, deixa eu só acrescentar aqui. É que o nosso Estado, ele define quem vai cuidar do bebê previamente. É diferente, por exemplo, da Islândia, que lá não existe licença maternidade. Pode. Lá não é licença maternidade, é licença parental. Aliás, em vários países da Europa. E o que se pressupõe? Que tanto o homem quanto a mulher, eles podem cuidar do bebê. Mas a mesma coisa, quando um casal de gays adota uma criança, também. Eles podem pedir licença maternidade. Aqui também acontece isso. Agora, do ponto de vista cultural, o homem ele não pede a licença maternidade ou paternidade para cuidar do bebê, a mulher, porque isso é uma questão nossa de cultura.
Até E não onde eu problema. sei, e aí Eu acho que o me problema- perdoe se eu estiver errada, mas me perdoe se eu estiver errada, mas até onde eu sei, a licença maternidade ela é concedida à mulher, e ao homem ele tem que pedir jurisprudência. Até onde eu sei, o homem tem que pedir jurisprudência. Então, Está 7 dias. Né? mas Sim. eu teve caso, acho que, não lembro agora, 2006, se eu não estou enganada, que foi o primeiro caso de um homem que pediu a prorrogação de prazo de cuidar do bebê, para ele ter o direito de justificar na empresa a ausência no trabalho. Então, não é algo legitimado na sociedade o homem ter 4 meses de licença maternidade. Talvez entrando com a jurisprudência e pedido, pode ser, até onde eu sei. Complementando isso que você falou, eu tenho uma aluna de iniciação científica que ela fez uma comparação das políticas públicas do Brasil, políticas parentais, né? E com alguns países que estão no ranking de mais legais para gênero, eu não lembro exatamente agora. Noruega, Dinamarca. Daí ela viu essa questão da licença que é parental, cada uma com uma regra de 1 ano e meio, dividido, né, entre homens e mulheres. Mas tem uma outra questão, lá a escola infantil é período integral. Aqui a gente mal tem creche para as crianças e meio período, né? Então, para além da licença maternidade e paternidade, que tem uma diferença muito grande entre 5 dias, para as empresas cidadãs que têm uma relação com o governo, são 20 dias. Uma ou outra dá 1 mês, 2 meses, como a Natura. E isso também prejudica o trabalho das mulheres que não têm dinheiro para pagar uma escolinha, né, para levar o bebê. Então, as mulheres de mais baixa renda, elas ficam dependentes da creche. Muitas creches, elas só conseguem se elas tiverem emprego. Mas se elas não tiverem, elas não vão colocar o filho. Se não colocar o filho, não vão conseguir emprego. Consequentemente, elas não podem estudar. Aí já é um ciclo. E um vez do outro. Porque ela não consegue estudar, ela não tem com quem deixar o filho. Eu sou professora. Eu sou professora da educação básica. Eu sou professora de mães assim, né? Que elas desistem. Exatamente. Olha, eu tenho muita vontade, mas eu não tenho com quem deixar meu menino. Não dá para eu levar? Elas perguntam, né? Não dá para eu levar? Eu sou professora à noite, né? Na escola, na educação básica e de educação de jovens e adultos. E elas falam muito isso, né? E a gente, né, assim, nós que somos mãe também, que trabalhamos, a gente se sente tocada, professora, né? Agora eu vejo, que ela discutiu a questão da ética, esse valor, então, e o que a senhora falou, a questão epistemológica, discutiu o quê? Quem não vai para a discussão é quem mais precisa, né? Nós falou, Tá bom. Carlos e Gustavo, vocês estão achando da nossa discussão? Muito boa. E interessante que as startups, por exemplo, algumas empresas já grandes de tecnologia, já têm a licença paternidade igual à da mãe. Então, algumas até estendidas, né? 6 meses ou 4 meses para o pai também. Mas legal. Fundamental. Na minha perspectiva, isso é fundamental. Assim como a rede de apoio. Se não tiver isso, não tem como você falar equidade de gênero. Na minha visão, não. Gente, eu não sei vocês, mas eu adorei a sessão. Eu achei assim que a cada vez que a gente discute, a gente vê o tamanho do problema que a gente tem pela frente. E que não é simples, não é fácil, mas que exige uma continuidade. Vamos devagar e sempre. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente sair daqui pensando é que, assim como a gente tem dificuldade de trabalhar esse assunto, a gente está na academia, a gente tem aí uma condição muito especial, né, de reflexão, de estudo, as pessoas nas empresas não têm, né? Então, para as empresas também no Brasil, tudo é muito novo. Então, eu acho que vale a pena a gente também ter calma, ter paciência,
E olhar para o copo, a gente não pode olhar para o copo, metade do copo pode dizer que está vazio ou pode estar enchendo. Eu gosto mais de dizer que ele está enchendo. Oxe, minha abençoada. E a gente está descobrindo um problema, né? Assim, enquanto não falava. Não, e agora a gente está vivenciando a situação e identificando agora, não passo a nem, né? A gente não quer mais do que a inclusão, né? A tem inserção muito ainda, mas vai, mas... Eu lembro quando eu fiz graduação nessa sala, exatamente, e as coisas que a gente passava e não se discutia, e o que hoje as minhas alunas de graduação na Unicamp já discutem, né? Outro vocabulário que a gente nem tinha, né? Era aquele incômodo, mas eu não sabia o que era bem aquilo que estava incomodando. Bom, meninas, então eu encerro dizendo, continuem trabalhando. Os meninos A gente pode ter eles aqui no Vamos criar um grupo. Eles ali também para sair. Depois tu manda essa foto. Vai dar certo. Eu não sei se vai conseguir. Só tinha sabe? Tá passando. Não faz, não vai pegar. Patrícia, a gente tem que fechar um negócio aí. Sim, tem o caminho para fazer agora. A gente já vai. Se quiser, vamos. Vai cair lá no próximo a senha, e aí você tem que entrar na sessão para avaliar. Tá certo. Eu vou colocar o e-mail de vocês, porque aí como. A gente está hoje, o pessoal e titular. Escutar isso. O bebê é o que dá o menor problema, né? Mas é igual quando você entra de coordenador ou professor, né? Que dá menos problema é o aluno. Os professores são que dão mais problema. Exato. Eu fico pensando nisso, né? Quantas vezes eu fiz escolhas, eu estou fazendo escolhas ainda em função dos filhos, né? A gente faz hoje. E eu não, e o homem não sente aí, né? Na hora que eu saía, meu marido ia buscar outra criança.